toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Que consagremos de coração toda a nossa vida a Ele, tudo que somos, tudo que temos. Foi Ele que nos deu, nada mais justo que devolvamos a Ele nossos dias, nossos talentos, nosso louvor, todo o nosso coração. Meus irmãos, tem um ditado que diz que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, mas eu espero que nessa noite o ditado se prove errado. Há algumas semanas a gente estudou a genealogia de Jesus na escola bíblica dominical. Semana passada a gente estudou a genealogia de Caim. E nessa noite a gente vai estudar uma terceira genealogia, a genealogia de Adão, através de Sete. Toda a escritura é inspirada por Deus. E eu sei, é muito normal, que a genealogia é o tipo de texto que a gente pula. É um monte de nome estranho que a gente não consegue nem ler direito. Eu sei que isso acontece, eu sei que todo mundo já fez isso, eu já fiz isso também. Mas entendendo que toda a escritura é inspirada, as genealogias também são inspiradas. Existe conteúdo teológico nelas, existem verdades a serem ensinadas ao povo de Deus. Então eu queria que a gente fizesse isso juntos hoje. Entendesse mais uma genealogia, entendesse o que Deus tem a falar para nós através dessa descendência de Adão. Essa descendência ela é um pouco maior do que a gente viu semana passada e um pouco mais repetitiva. Então a leitura dela se torna um pouco mais cansativa. Mas eu vou pedir que vocês prestem atenção, que acompanhem comigo a leitura, para que a gente possa entender verdadeiramente cada parte daquilo que Deus nos revelou. Vou pedir aos meus irmãos que vocês abram a Bíblia de vocês, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5. Nós leremos todo o capítulo do versículo 1 ao versículo 32. Gênesis capítulo 5, versículo 1 até o final do versículo 32. E diz assim a palavra do nosso Deus: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos quando gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui. Gostaria de convidar as crianças nesse momento aqui à frente, de 0 a 9 anos, com suas professoras. Elas irão sair, ter um momento de estudo delas. Pode vir. Vamos orar, meus irmãos. Fechar nossos olhos, para a gente poder pedir ao nosso Deus que nos ilumine nessa noite. Fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida dessa criança. Nós te louvamos que o Senhor tem abençoado seus pais e dado a eles o entendimento de que na tua casa é o lugar dela. E eu te peço por cada criança, ó Deus, que não pôde estar aqui nessa noite. Te peço que o Senhor nos abençoe enquanto congregação, enquanto povo teu, que abençoe as suas professoras, que elas possam ensinar com todo zelo e toda dedicação, como se tivessem 1000 crianças aqui. Porque uma vida, ó Deus, um coração, vale muito para o Senhor. Então que façamos o nosso melhor. E também te peço, ó Deus, por seus pais e pelos meus irmãos que ficarão aqui comigo. Te peço que o Senhor, apesar de mim, apesar dos meus pecados, dos meus defeitos, das minhas limitações, o Senhor me use nessa noite para revelar a tua vontade e a tua verdade, ó Deus, a cada um deles. Que a gente entenda o teu texto, que a gente entenda a tua palavra, guarde no coração e viva essa palavra. Nos ilumina, ó Pai, nos ajuda a entender quem o Senhor é e quem nós devemos ser a partir disso. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, é improvável, é muito improvável que algum de vocês aqui não tenha ouvido falar de Ariano Suassuna. Um homem muito conhecido em nosso meio, principalmente aqui no Nordeste, por tudo que ele fez. Mas se você não conhece Ariano Suassuna, deixa eu explicar para você quem ele é. Ariano, ele era advogado, ele era professor, ele era escritor, ele era dramaturgo, ele era artista plástico, ele era poeta. Ariano tem uma lista grande, um currículo grande. Mas, em resumo, Ariano era um contador de histórias. Um bom contador de histórias. Ele retratava a realidade que nós vivemos, a realidade em que ele cresceu, criava mundos e com muita elegância, com muita profundidade. Ele tratava de temas muito profundos, mas como não podia deixar de ser, Ariano fazia isso com muito humor, com leveza, com graça. E ele tratava de temas muito sérios, temas difíceis, temas pesados, como a vida no sertão, a seca, a fome. Mas ele conduzia seus personagens por essa vida difícil, árida, com graça, com leveza, como eu falei. Ariano tem uma frase muito conhecida em que ele disse o seguinte: eu tenho 2 armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. A primeira é o riso a cavalo e a segunda, o galope do sonho. E só um grande contador de histórias, como Ariano foi, poderia criar uma história sobre um contador de histórias. Em O Alto da Compadecida, que é uma obra que eu certamente acredito que todos vocês tenham pelo menos visto, ainda que não tenham lido, viram o filme. Nessa obra, a gente vai encontrar com Chicó. Chicó era um contador de histórias, companheiro de armação com João Grilo. Eles dois juntos não davam para muita coisa boa, não. E as histórias de Chicó, por mais mirabolantes que fossem, e elas eram de fato, era difícil acreditar, Chicó contava bem. Um bom contador de história faz com que qualquer história fique muito boa. E era difícil entender se aquela história era verdade ou não, porque Chicó falava com muita autoridade, como se de fato tivesse vivido tudo aquilo que ele estava narrando, coisas impossíveis, todas elas, nenhuma delas
saía desse padrão de histórias maravilhosas e fantásticas, verdadeiramente impossíveis. Mas quando alguém perguntava, Chicó, isso é verdade? Isso que tu está dizendo, isso é sério? Chicó respondia assim, não sei. Só sei que foi assim. E era assim que ele respaldava as suas histórias, com essa frase de efeito para cada uma delas. Não sei. Só sei que foi assim. E é de se espantar que Chicó, que era um personagem tão engraçado nessa obra de Ariano, tratasse também sobre a morte, e na morte mais improvável da história, porque muitos personagens morrem nessa história. Se você nunca conhece, me perdoe o spoiler, mas muitos personagens vão morrer aqui nessa história. E a ideia é que, de fato, morram para que eles encontrem com o Senhor nos céus e passem pelo seu julgamento. E a morte mais improvável é a morte que Chicó tem a sua fala mais séria. Quem conhece a história sabe que o cachorro da mulher do padeiro ficou doente e morreu. E a mulher do padeiro queria enterrar o cachorro com uma missa em latim. Foi a maior confusão. Ela chamou Chicó, chamou João Grilo e disse, dá um jeito, tem que enterrar meu cachorro com uma missa em latim. Obviamente o padre não queria fazer esse enterro. E foi a maior confusão. Mentira para lá, mentira para cá, engana um, engana outro, e eles fizeram a armação deles. Mas no meio dessa confusão toda, desse caos todo, Chicó vai dizer o seguinte, é verdade, o cachorro morreu, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. O nosso texto de hoje fala sobre vida e fala sobre morte, fala sobre um viver diferente, fala sobre uma morte igual para todos e chega a falar sobre um não morrer de fato. No último domingo, a gente conheceu a descendência de Caim. A gente entendeu que Caim construiu uma cidade, deu a essa cidade o nome do seu próprio filho, porque a intenção do coração de Caim era preservar e fazer grande o seu próprio nome, o seu legado, a sua herança. Ele deu à cidade o nome do seu filho para dar glórias às criaturas e não ao Criador. E Caim faz dessa cidade o seu refúgio, construindo muralhas para lhe protegerem. Ele tenta deixar Deus de fora e se proteger dentro. Mas nós entendemos no domingo passado que nós não temos uma cidade por refúgio. A nossa cidade nem desse mundo é. Nenhuma cidade pode de fato nos proteger, nenhuma cidade pode de fato nos dar descanso. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é a nossa segurança, é o nosso refúgio. A gente também viu semana passada o que é a graça comum, que é a graça que Deus dá a todos os homens, mesmo aqueles homens que não amam a Deus, que não se importam com a sua palavra, com a sua revelação. E a gente viu que Deus abençoa, provê, cuida da família, realizações de todos os homens na terra. Mesmo nós, quando não amávamos e não conhecíamos o Senhor, Deus cuidou de nós. Nos deu uma família, nos deu um teto, nos alimentou, nos deu um ensino, cuidou de todo mundo. E é o que Ele faz. Essa é a graça comum, geral de Deus. A diferença é que nós, seus filhos, conhecemos uma outra graça. Uma graça salvadora. Mas mesmo em meio à cidade de Caim, essa graça comum se revela. E através dessa graça comum, Deus usa aqueles homens ímpios e pagãos para desenvolver questões da ciência e do conhecimento humano que são úteis e importantes para nós enquanto civilização até hoje. Eles desenvolveram, como a gente viu, a pecuária, desenvolveram as artes, desenvolveram a metalurgia. E tudo isso era bênção de Deus, graça de Deus com aqueles homens e conosco, hoje também. Essa era a cidade de Caim produzindo coisas boas, porque Deus permitia. E o problema não era a cidade em si. O problema era quando os homens usavam suas habilidades e seus dons para construir coisas que não agradavam a esse Deus que deu a eles todas essas capacidades. E é isso, a história só se repete. O tempo passou e os homens continuam usando seus dons e habilidades e capacidades para desonrar o nome de Deus, criando arte, músicas, pinturas, filmes e livros que não glorificam a Deus.
desenvolvendo a ciência para afastar os homens de Deus, sem saber que Deus é o Deus da ciência. Tudo isso fez a gente entender que por mais que o homem progrida, e a gente progrediu muito, tecnologicamente falando, a gente se desenvolveu muito enquanto civilização, enquanto humanidade. Tudo melhorou, a ciência, a medicina, a biologia, a filosofia, tudo a gente desenvolveu, mas isso só prova para a gente que o progresso cultural não é em nível nenhum comparado com o progresso moral, porque a gente continua tão pecador, tão ímpio, tão necessitado de graça, quanto Lameque foi na descendência de Caim, quanto aqueles homens eram naquelas cidades que Caim estava construindo. Não mudou nada. São os mesmos pecados. Morte, adultério, mentira, injustiça. É a mesma história. Em cidades diferentes, cidades talvez mais bonitas, mas é o mesmo pecado, cercando cada um desses homens. Então a gente viu que o pecado se espalhou pelo mundo, através da descendência de Caim, mas a gente também viu que a graça se espalhou de igual modo. A graça não retrocedeu, ela não hesitou, pelo contrário, o Senhor se levanta, Ele age e Ele prova que os seus planos não serão frustrados, nem pelas descendências de Caim, nem pelas mentiras de Satanás, por nada, nada pode frustrar os planos do nosso Deus. Ele prometeu que haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e Ele vai cumprir essa promessa. Não importa o que os homens façam, não importa o que os homens pensem, Abel, que amava o Senhor, morreu. Mas nasceria um outro filho, Sete. E esse não é o plano B de Deus, esse era o plano A de Deus desde a eternidade. Era através de Sete que a linhagem da promessa permaneceria. De onde viria Noé, de onde viria Abraão, de onde viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Sete. E é isso que a gente vai fazer essa noite. Entender essa linhagem. Conhecer esses homens que depois de Sete foram propagando as verdades dessa fé, a linhagem da promessa. Olha no texto de novo, a gente vai ler dos versículos 1 a 3 agora. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Genealogia é importante porque ela vai ancorar toda essa história maravilhosa que a gente conhece através da Bíblia na história humana. Ela vai mostrar para a gente, vai registrar para a gente com fundamentos históricos de pessoas que existiram a trajetória dessa linhagem. Homens que estavam ali vivendo e passando para frente a fé que a gente tem hoje. Não é uma fábula, Gênesis não é conto da carochinha, Gênesis é um relato real do que aconteceu no nosso passado enquanto humanidade. As genealogias, elas têm esse papel, elas nos transportam de um momento da história para outro momento da história. Quando a gente começa esse capítulo com Sete, a gente vai passar por muitos e muitos anos até chegar em Noé. E uma nova fase da história começa, uma nova aliança vai ser firmada com Noé, e muitas coisas acontecem a partir desse momento. É como se a gente pegasse um trem-bala que leva a gente rápido para um outro ponto da história, mas dizendo para a gente quem estava nessa história, o que é que aconteceu entre uma coisa e outra. E a gente não pode esquecer que esses livros, esses relatos foram escritos e registrados para um povo diferente. Nós recebemos esse texto hoje, mas ele foi escrito inicialmente para o povo de Deus, que saiu do Egito, que estava lá há 400 anos e não sabia exatamente mais de onde essa fé tinha surgido, quem era esse Deus que os criou, porque no Egito eles conheceram vários deuses. Eles precisavam reaprender a própria história e Moisés vai contar para eles essa história e vai registrar tudo para que a gente hoje pudesse conhecer também. E você percebe que Moisés aqui, ele está reafirmando, ele está ratificando tudo aquilo que ele já tinha falado no capítulo 1 e 2. Ele vai falar que o Deus criou um homem, à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e os abençoou. Ele está recapitulando. Ele passou pela descendência de Caim
E ele está voltando para o começo, dizendo, a gente vai voltar para o zero, e a partir de Adão a gente vai ver o outro lado, a outra linhagem. E ele vai mostrar para a gente, mais uma vez, que o homem teve uma origem divina. Foi Deus quem criou Adão, quem deu a ele o fôlego de vida. Foi isso que aconteceu. E é isso que Moisés está falando mais uma vez. Mas agora, a gente vê um acréscimo nessa narrativa. A gente vê que algo mudou, porque agora existiu um fator que mudou tudo, a queda. Foram expulsos do jardim. Então, quem nasce agora, continua nascendo com a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, cada um de vocês, meus irmãos, carrega em si a imagem e semelhança de Deus, e isso é algo muito precioso. Muito precioso. O que vai acontecer, como o texto fala para a gente, é que Adão está passando para frente agora, ele vai gerar Sete com a sua imagem e semelhança. O pecado que manchou Adão vai passar para Sete. E de Sete para Enos, e assim por diante. A imagem continua sendo transmitida, mas há agora, junto com a imagem de Deus, uma natureza pecaminosa, longe daquela inocência que Adão tinha no Éden. Ele agora é um homem pecador, e esse pecado passa para cada um dos seus descendentes. E então, a partir do versículo 4, a gente vai ver aquela narrativa, essa estrutura se repetindo. Eu não vou ler novamente, ela é muito extensa, mas tem muita coisa para a gente entender aqui sobre esse texto. Do versículo 4 até o versículo 20, a estrutura se repete. Nasce um homem, esse homem, em determinada idade, vai gerar um filho, vai ter outros filhos e filhas, vai morrer, e aí esse filho vai ter outros filhos, e assim por diante. A história vai se organizando, e eu sei que pode parecer muito cansativo, e é de fato um pouco cansativo, é muito repetitivo, né? Então, quando a gente está lendo, fica cansativo de fato, fica maçante para a gente conseguir prestar atenção, perceber as minúcias e os detalhes do que está sendo escrito aqui. Mas perceba, meu irmão, que esses registros, eles são o caminho da promessa de fé que a gente recebeu. Foi passando de homem para homem até chegar a cada um de nós, a aliança de Deus sendo ensinada e transmitida de pai para filho, como deveria ser. Mas eu queria chamar sua atenção para um aspecto dessa genealogia, que é a seletividade. Todos esses homens tiveram muitos filhos e filhas, até porque eles viveram por muito tempo. Então eles tiveram tempo de ter muitos filhos e filhas. Mas só um homem é listado, só um homem é mencionado em cada geração. Se a gente não tivesse o capítulo 4, o capítulo anterior, talvez a gente pensasse que o primeiro filho de Adão era Sete. A gente só sabe que Caim existiu, que Abel existiu, porque o capítulo 4 disse antes. Mas agora Moisés começa falando da linhagem de Sete, porque a intenção dele nessa linhagem, nesse capítulo, é falar de por onde a fé foi passando, por onde o conhecimento da promessa foi sendo passado. Talvez, é muito provável, que muitos desses filhos e filhas não amaram o Senhor, se perderam e viveram como Caim vivia. Mas esses homens não. Esses nomes listados foram os homens que verdadeiramente tiveram acesso a esse conhecimento tão precioso, a essa verdade que mudou a nossa vida, e foram passando fielmente para as suas gerações seguintes essas verdades, até chegar em Noé, até chegar em Abraão, até chegar em Cristo e até chegar em cada um de nós. Então, assim, as promessas vão seguindo o seu curso, encontrando a geração seguinte, cumprindo o seu propósito eterno de chegar a cada um dos filhos de Deus. Como fez, nos alcançou e continuará alcançando as próximas gerações se a igreja de Deus permanecer fiel e continuar transmitindo essas verdades. Mas é diferente, a partir desse entendimento, olhar para essa genealogia, entender que não são só nomes difíceis de pronunciar. Essa é a nossa história. É a história da nossa fé. Começou aqui com esses homens até chegar em cada um de vocês. Se essa genealogia ela continuasse, ela iria até Cristo, mas no Novo Testamento já não seria mais uma questão de sanguinidade, de hereditariedade, de pai para filho biológico,
mas pais e mães na fé transmitiriam essa verdade até nós. Nossos nomes fazem parte dessa árvore genealógica de fé. É a nossa história. Então é diferente quando a gente entende por esse ângulo, o texto fica menos chato e menos maçante, e a gente para tentar entender de fato qual que é a raiz da nossa fé. E como eu falei para vocês, nesses 10 parágrafos que a gente viu, a estrutura se repete. Qual que é a estrutura? Primeiro vai aparecer o nome de um homem. Depois, a idade que ele tinha quando o seu filho nasceu. Depois, quanto tempo a mais ele viveu depois desse nascimento. Depois, a informação de que esse homem teve outros filhos e filhas. Depois, o total dos seus anos. E, por fim, uma frase final e comum a todas essas narrativas. E morreu. Todas elas terminam da mesma forma. A estrutura vai se repetindo, mas, no meio das repetições, existem 2 desvios da estrutura. 2 homens são destacados. E essa é a intenção de Moisés. Quando ele está repetindo, e ele desvia, o que ele está fazendo com a gente? Dizendo, preste atenção nesse homem aqui. Alguma coisa aqui precisa da sua atenção. Esses homens foram Enoque e Noé. Mas antes da gente entender um pouco mais sobre a vida de Enoque, tem uma observação que eu queria fazer sobre as idades. São idades muito elevadas. Adão viveu 930 anos. E muita gente, qualquer um lá fora, dizer que mentira. Ninguém vive 930 anos. Isso não é real, isso não é possível. A gente sabe que não é possível. E existem muitas teorias. Teólogos estudaram e pensaram e levantaram muitas questões em relação a isso. A gente não sabe, a Bíblia não revelou a nós claramente quais causas naturais ou sobrenaturais fizeram com que esses homens vivessem por tanto tempo. Uma teoria muito comum é de que isso aconteceu antes do dilúvio. E a ideia que se tem aqui, nos dias da criação, é que Deus separou as águas e havia nos firmamentos, acima do firmamento, águas que cairiam no dilúvio. E alguns estudiosos falam que talvez essa quantidade de água que estava acima do firmamento alterava a atmosfera de um jeito que tornava propícia à vida ser prolongada. A Bíblia não afirma isso, a gente não tem certeza. É um caminho, é uma possibilidade, a gente não tem essa resposta. Mas pastor Augusto Nicodemos, tratando sobre esse mesmo tempo, esse mesmo texto, ele nos ajuda a direcionar o pensamento e o foco não para a causa da longevidade, mas para o propósito dela. A gente não sabe o porquê deles viverem tanto tempo, mas eles viveram tanto tempo, porque essa é a revelação que Deus nos deu, essa é a palavra de Deus, e a gente acredita que ela é verdade. Então a gente não sabe como, mas a gente consegue entender um pouco do porquê que esses homens viveram tanto. E a ideia é exatamente preservar a memória, preservar a história do que aconteceu no Éden. Assim como Chicó, Adão pôde falar com toda a convicção de alguém que viveu. Se as contas, os anos estão todos corretos, e é isso que a gente entende, a gente consegue fazer a conta e entender que Adão viveu seus 930 anos até o nascimento de Lameque. Todos esses nomes que eu li para vocês, Adão estava vivo no nascimento de todos eles. Adão só não estava vivo no nascimento de Noé. Mas até Lameque, até o pai de Noé, Adão estava vivo. E ele pôde falar com a própria boca o que ele viveu no Éden. Que ele andava com o Senhor, mas ele comeu a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele era uma testemunha viva que pôde ratificar para cada geração aquilo que ele mesmo viveu. Essa é a ideia de preservar a memória dos atos de Deus. No culto de oração, a gente está estudando um pouco sobre a confissão de fé. E a gente está estudando agora especificamente sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre a revelação especial de Deus. E a gente está estudando e entendendo que aprove ao Senhor escrever, registrar a sua vontade revelada para que a gente pudesse lê-la igualmente. Todos nós temos a mesma Bíblia em casa e podemos ler as mesmas verdades. Um exemplo que eu usei no culto de oração
foi de uma brincadeira de criança. Telefone sem fio. E a ideia é mais ou menos o seguinte. Se eu falar, todo mundo brinca o telefone sem fio. Se eu falar uma frase para o presbítero Gilson, e ele falar para a Elisandra, e a Elisandra vai falando, e aí a gente vai passando a mensagem, o que é que sempre acontece quando a gente brinca o telefone sem fio? A mensagem no final não era a mesma. Não é isso? Quem brincou sabe. Quando chegava no fim era um negócio completamente diferente. Porque essa oralidade muda a mensagem. Então, aprove ao Senhor registrar a sua vontade. Porque se eu desse a Bill, em vez de falar para Bill, eu desse a Bill a frase escrita, e Bill passasse esse papel para Elisandra, e a Elisandra passasse, no final, a mensagem era a mesma. Nesse tempo, a Bíblia ainda não estava pronta, não estava escrita. Ia demorar bastante para ela se formar como a gente conhece hoje. Mas Adão estava vivo, dizendo, não, a mensagem é essa. É como se Bill, que começou a contar a frase, fosse de um por um, falando para cada um o que estava no seu coração, na sua memória. E aí houve uma preservação dessa narrativa, de tudo que Adão viveu com Deus. E ela foi sendo passada de pai para filho, e eles podiam perguntar a Adão, avô, bisavô, tataravô, foi isso? Como foi? E Adão podia dar os detalhes, tirar as dúvidas, contar com toda a convicção, com toda a autoridade de quem, de fato, viveu. E mais uma observação sobre as idades. Não há identificação nenhuma no texto bíblico de que esses números representam alguma coisa. Tá? E tem muita gente que faz isso o tempo inteiro. Fica procurando simbologias, códigos secretos, fazendo soma, divide, multiplica. E aí passa tanto tempo tentando encontrar esses sentidos ocultos que o que está ali na cara da pessoa, de fato revelado, a pessoa não consegue enxergar. Então tenhamos muito cuidado nesse processo de ler a palavra de Deus, de tentar entender esses textos mais difíceis, de conseguir interpretá-lo pela própria Bíblia. Deus não está querendo esconder nada, pelo contrário, Ele está revelando, Ele quer que a gente entenda. Mas tem muita gente que fica, não, mas somando essa data com essa daqui, dividindo por 7, dividindo por 10, dá o número de anos. Não se perde nisso. Não é sobre isso que o texto está falando. Essa não é a verdade que precisa estar no nosso coração. O que a gente entende é que os homens viveram muito e aprove ao Senhor que eles vivessem muito para preservar essa mensagem até o momento que Ele disse, pronto, aqui, a partir daqui vai ser diferente. A partir daqui a gente vai proceder de outra forma. E então, o texto está claramente nos alertando para outra questão, que a gente precisa atentar. Como eu disse, a estrutura ela se repete muito, mas ela termina igual em todos os parágrafos, com a frase e morreu. Por mais bondoso e misericordioso que o nosso Deus seja, Ele não mente. Ele não mente. As suas palavras se cumprem. E Ele disse a Adão em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Adão, você vai morrer, porque você comeu do fruto que eu disse que não era para comer. Eu disse a você, se comer, vai morrer, e você vai morrer. Deus está cumprindo a sua promessa. E a repetição da frase em cada geração é como um eco de Deus, de que essa verdade antiga continuaria sendo válida para todos os homens, porque todos são pecadores, somos todos pecadores, e o salário do pecado é a morte. É a morte. Todos vamos morrer. O final de todas as nossas histórias será e morreu. Assim como foi para cada um desses homens, e a repetição dessa frase nos ajuda a prestar atenção, dizer, tem algo aqui. Sempre que a Bíblia repete algo, ela está chamando a nossa atenção para aquela verdade, para aquela realidade. Então, por mais que você tenha vivido de forma completamente diferente dos descendentes de Caim, esses homens também iriam morrer. Essa vida precisa chegar ao fim. E ela chegou para todos eles. Ou melhor, para quase todos eles. Versículos 21 e 22. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém.
andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Só 2 homens tiveram essa experiência de não morrer: Enoque e Elias. Esses 2 homens, pontos fora da curva, verdadeiramente são. Eles apontam algo para nós. Eles são como que um prenúncio do que virá no dia em que nosso Senhor Jesus voltar. Porque todos aqueles que estiverem vivos, vivendo o Evangelho, terão a mesma experiência que Enoque e Elias. Quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Mas quem estiver vivo, vivendo a igreja, sendo a igreja, não morrerá. Será levado para o Senhor, pelo Senhor, tomado para si. Será glorificado assim como Cristo foi, como Enoque foi, como Elias foi. E essa é a nossa esperança. Se Cristo voltar nos nossos dias, nós também não conheceremos a morte. Se Ele chegar depois, a gente vai morrer, mas a gente vai ressuscitar. Porque essa é a promessa que Deus fez e essa promessa chegou até nós para que a gente tivesse fé nela. Mas eu não queria só destacar a não morte de Enoque. É muito importante a gente destacar a vida dele, porque a Bíblia fez isso. 2 vezes ela diz: Enoque andou com Deus. Isso não pode passar batido, isso não é pouca coisa. No Éden, na viração do dia, Deus ia até o jardim e andava com o homem. Mas Adão foi expulso, Eva foi expulsa do Éden, o jardim está fechado. Mas o que a gente consegue entender através dessa frase é que o Senhor não estava só dentro do jardim, o Senhor está fora do jardim também, cuidando dos homens, se revelando aos homens, permitindo que nós, ainda pecadores, nos acheguemos desse Deus santo e maravilhoso, conheçamos quem Ele é e andemos com Ele. Andar com Deus significa que Enoque tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Senhor, ele conhecia a vontade do Senhor, ele amava o Senhor, ele obedecia ao Senhor, ele agradava a Deus. Enoque andava com o Senhor. O autor de Hebreus vai falar sobre Enoque. Hebreus 11:5 vai dizer o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agradado a Deus. E aqui a gente chega à parte final da genealogia já. Versículos de 25 a 32. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. Era Noé de idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos, esse Lameque aqui, como eu falei semana passada, não é o mesmo Lameque. Aquele descendente de Caim que causou tantas barbaridades, que espalhou o mal no mundo e a justiça pelo mundo. São nomes iguais. Nas 2 genealogias a gente vai encontrar nomes iguais. Enoque, inclusive, Lameque, mas esse é outro Lameque, que tinha uma fé completamente diferente, que amava o Senhor de forma completamente diferente, e ele dá a Noé esse nome, um nome que significa descanso. Porque toda essa linhagem que recebia a promessa e guardava a aliança, tinha uma fé de que esse descendente viria como Eva teve. A gente conversou sobre isso. Eva acreditava que no nascimento de Caim, ele seria o varão que pisaria a cabeça da serpente. Ela tinha essa fé. Ela estava muito enganada. Mas ela tinha fé porque ela sabia que o varão viria, ela não sabia quando. Então, quando Caim nasceu, ela pensou: vai ser esse. Não foi. Mas todos esses homens tinham essa fé de que viria o Messias.
e Lameque de igual modo. Então ele vai dizer que Noé é esse descanso, porque ele esperava que através da vida de Noé houvesse algum alívio desse mal do mundo. E é isso que ele vai dizer literalmente: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E vê uma coisa interessante, eu estou falando para vocês que Adão foi passando a história para frente. E as palavras de Lameque aqui refletem perfeitamente as palavras do próprio Deus no Éden. Ele fala de trabalhos e fadigas feitos pelas nossas mãos numa terra que o Senhor amaldiçoou. Aí vê o que Gênesis 3:17 diz para a gente. O Senhor falando: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Em resposta a essa verdade que Lameque conheceu, ele teve fé e disse: através de Noé virá alívio para a terra. Ele estava parcialmente certo. Noé não era o Messias, mas haveria sim um alívio do pecado e do mundo, pelo menos momentâneo, através da vida de Noé. E Noé também teve seus filhos e filhas. E aqui a gente destaca, como a própria Bíblia destaca, Sem, Cã e Jafé. E através de um deles, essa linhagem da promessa continuaria. E na semana que vem a gente vai descobrir qual dos três preservou essa fé e essa verdade. Então, meus irmãos, diante de tudo que a gente conversou até aqui, tem 4 lições que eu queria que a gente guardasse no coração, que a gente pudesse praticar ao longo da nossa semana, ao longo dos nossos dias, até que a morte nos encontre. Em primeiro lugar, a ciência tem avançado, a expectativa de vida tem aumentado, graças a Deus por isso, mas precisamos encarar esse assunto que a gente teme tanto em enfrentar. Nós vamos morrer. Nossa vida, com toda a ciência, ainda é muito curta. Muito curta. A sentença do pecado permanece a mesma. Não importa quão longa, bela e feliz tenha sido a vida de um homem aqui na terra, o final será: e morreu. A conclusão é a mesma para todos nós, aqueles que amam o Senhor e aqueles que não amam. Por isso, a gente não pode desperdiçar os nossos dias. A gente não pode abrir mão do nosso tempo, deixar de usá-lo da forma devida para cumprir a missão que o Senhor nos deu, de iluminar o mundo, de pregar aos homens, de amar a Deus, de amar ao próximo, de verdadeiramente viver a liberdade do Evangelho, perdoar. Nosso tempo é curto para guardar rancor e mágoa. Amar o próximo, perdoar como Cristo fez por nós, mostrar para as pessoas que nos magoaram que a gente dá a outra face, porque Cristo nos ensinou isso. Pregar Cristo, fazê-lo conhecido nos poucos dias, nos poucos anos que a gente ainda tem pela frente. Fazer da nossa vida um instrumento útil nas mãos do nosso Deus. Cristo entregou a sua vida para nos dar essa nova vida que a gente vive agora. A gente não pode desperdiçar isso. É algo muito sério e muito precioso. Então, igreja, vivamos. Vivamos com hombridade, com coragem, com fé, verdadeiramente pregando esse evangelho, vivendo, sendo testemunha viva dessa verdade. Como Adão foi, como todos esses homens foram, é a nossa vez de pregar o evangelho, de falar o que Deus tem feito, não com medo da morte, porque o nosso Deus venceu a morte. O que é a morte para nós? Nada, nada. Vivamos certos de que Ele também morreu, mas ressuscitou e está vivo e nos deu uma chance de compartilhar com Ele essa vida. Então usemos bem os nossos dias, os nossos anos. Em segundo lugar, de maneira simples e direta, meu irmão, ande com Deus. Faça como Enoque fez. Todo dia, a cada dia, a cada decisão, na vida comum, ordinária, na fila do pão, nas conversas do ônibus, no almoço do refeitório. Viver tudo isso com Cristo, com gratidão por tudo que a gente recebe, com alegria no coração pela honra que é poder entrar por essas portas e ouvir a sua palavra sendo pregada,
cada dia, a todo dia, andar com Deus, ter intimidade com Ele, como Enoque teve. Quem sabe não tem mais alguém para ser trasladado antes do tempo? Não sei. Será que é você? Mas não faça isso para ser trasladado, não. Faça isso pela convicção do seu coração de quem Deus é e do que Ele fez por você, porque não foi pouco, foi tudo. Em terceiro lugar, seu descanso não estava em Noé, seu descanso não está em Enoque, seu descanso não está em Sete, seu descanso não está nas cidades, porque esses homens também não descansaram em si mesmos. Eles encontraram o verdadeiro descanso porque descansavam no Senhor. Não confia em mais nada e mais ninguém. A sua salvação, a sua paz, a sua fé estão em Cristo. Só. Mais ninguém. Mais nada. Nosso descanso é o Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso sábado, Ele é a nossa eternidade. O Senhor Jesus Cristo. Nada mais e nada menos. E em quarto lugar, meu irmão, ensine a próxima geração as verdades dessa preciosa aliança. Depende de você. Se você se calar, se você se omitir, a próxima geração não vai conhecer o Senhor. Vai conhecer os deuses desse mundo, dessa terra. Não vai conhecer essa promessa que nos salvou. Então transmita o conhecimento da fé que você recebeu. Seja testemunha do Senhor, explique as promessas de Deus, conte o que Ele tem feito na sua vida. É a sua história. É só fazer isso. Conta para quem está do teu lado o que foi que Cristo fez. Como foi que Ele apareceu na tua vida. O que foi que Ele te disse, o que é que te transformou, qual foi, quando aconteceu isso. Conta para o mundo o que Ele fez. Seja a testemunha viva do Evangelho, porque todos esses homens morreram. Somos nós agora. E comece em casa. Comece pelos seus filhos. Não suponha que o fato de trazê-los para a igreja garante a salvação deles. Eles precisam saber o que Cristo fez na sua vida. Pregue para eles, ore com eles, pregue para os seus pais, pregue para os seus vizinhos. Conte ao mundo o que Cristo fez. Conte ao mundo o que Cristo fez. A história da fé precisa ser contada, precisa ser propagada. E você vai dizer assim, Yuri, mas como eu faço isso? Que história é essa? Meu irmão, você vai contar a história de um homem que era Deus e homem ao mesmo tempo, que era eterno e escolheu morrer. Um homem que andava sobre as águas, um homem que transformava água em vinho, que amava quem não merecia, um homem que não era pescador de peixes, era pescador de homens. Essa é a história. Essa é a história que muda tudo. Tudo na nossa vida, na vida de quem escuta. Essa é a semente que a gente precisa plantar. E o mundo vai olhar para a gente contando essas histórias e vai dizer que a gente é doido igual Chicó. Vai dizer que a gente é mentiroso igual a João Grilo. Porque o Evangelho é poder de Deus para nós, mas é loucura para os que se perdem. A gente está avisado, a gente sabe disso. Muitos rejeitarão o Evangelho porque é uma porta estreita. Ter fé não é para qualquer um, é para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus. Mas diferente de Chicó, a igreja, quando é questionada, não diz, não sei. Só sei que foi assim. Quando questionados, os apóstolos respondiam, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês. Sabemos do que estamos falando, meus irmãos. Conhecemos esse Deus, é o nosso Deus. Não é para inventar uma história, é para contar a sua história com Deus. Pregue esse evangelho, fale sobre esse homem e diga o que é que esse homem fez na sua vida e isso basta. Vai bastar, porque o próprio Deus disse que bastaria. Fale disso nos quatro cantos da terra. Jesus vive. Ele morreu, mas está vivo e vai voltar. E quando ele voltar, a gente vai estar diante dele. Essa é a promessa que foi transmitida de homem a homem até chegar a nós. E cabe a nós agora fazer a mesma coisa. Não inventa a roda, não precisa mudar nada. Na verdade, essa é a dificuldade, se manter fiel a isso é a verdade. Repeti-la a cada domingo. Contar e cantar essa história para sempre. Dizer ao mundo que Jesus é o Filho de Deus. E, meus irmãos, é isso que a gente vai fazer. Continuar andando, contando e cantando essa história para sempre. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem principados, nem homem algum, nem nada nessa criação nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Cristo, estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, diante do Teu testemunho, diante da Tua morte e ressurreição, para dizer que nós cremos. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor, nós acreditamos que o Senhor morreu por nós, porque nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Somos homens pecadores, falhos, insolentes, injustos, vaidosos e orgulhosos. Precisamos de Ti, ó Cristo. Precisamos do Teu sacrifício e reconhecemos isso com toda humildade, com toda sinceridade de coração. Precisamos do Senhor e amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, amamos a Tua casa. Não tem outro lugar no mundo que nos agrade mais, que nos alegre mais, que nos dê mais paz do que estar aqui, em comunhão com esses irmãos, compartilhando a Tua verdade, sabendo, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia. Estamos crescendo em fé, em conhecimento de Ti, e eu Te peço que a gente não vacile, que a gente não fraqueje, que a gente continue acreditando, propagando essa mensagem para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nada mais e nada menos. Que o mundo veja a Tua verdade em nós, que o mundo Te veja em nós, Senhor. Somos a geração responsável por manter vivo o Teu Evangelho. Obrigado por essa honra. Mas nos ajuda. Somos fracos, somos dispersos, preguiçosos, mas continua nos exortando, nos lembrando o porquê de tudo isso, o propósito de tudo isso, e faz a gente ser fiel a Ti, até o dia em que a morte nos encontrar, ou até o dia em que o Senhor voltar, que sejamos encontrados fiéis. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.